Boa noite. Estamos aqui mais uma vez com mais uma live visionária aí. Estaremos recebendo aqui o apóstolo Francisco Nicolau. Já vou em nome de Jesus. Amém. Apóstolo, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, evangelista Manuel. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você nesta noite. Eu também, apóstolo. Uma honra imensa recebê-lo aqui. Prazer receber uma pessoa que é uma referência espiritual na nossa nação. Obrigado. Tenho certeza que nossa conversa aqui será muito edificante no nome de Jesus e Deus Amém. vai falar muito com as pessoas que estiverem aqui. Amém, espero. Amém, apóstolo. Antes da gente poder começar aqui, geralmente eu explico para as pessoas um pouquinho do projeto, né? Então, o que é a live visionária, qual é a finalidade, ok, apóstolo? Rapidamente aqui. À vontade, o tempo é seu, estou à sua disposição. Amém, apóstolo. Então, deixa eu me apresentar para os seguidores, principalmente aqueles que seguem o apóstolo Francisco Nicolau. Sou o evangelista Manuel Rodrigues, sou da comunidade apostólica Plenitude de Vida, que fica em Budas Artes, Grande São Paulo, cujos líderes são o apóstolo Alberto Pires e a profeta Sandra Pires. Aliás, o apóstolo Alberto também faz parte do Conselho Apostólico Brasileiro. Então, ele é um homem de Deus, um homem sábio, sabedoria da palavra, meu paizão espiritual, aquele que me dá todo o respaldo, e ele me deu todo o aval para estar tocando esse projeto aqui, em nome de Jesus. Então, o que é a live visionária? Live visionária, eu trago aqui pessoas de visão, pessoas que têm realmente um propósito em suas vidas, tem uma visão, né? Visão, não só eu costumo trazer homens, mulheres de Deus, mas aqui está aberto para pessoas que tenham histórias, tenham um legado, tenham algo para contar. Então, esse é o objetivo da live visionária. Ela está baseada em 7 pilares, que são o propósito, a informação, a motivação, a inspiração, a inovação, a credibilidade e a superação. As pessoas que eu trago aqui estão encaixadas, pelo menos em alguns desses pilares aqui, e apóstolo Francisco Nicolau, eu vejo que o senhor se encaixa em vários ou até todos esses pilares que Obrigado. eu coloquei aqui no nome de sua. Jesus. Então, apóstolo, é uma honra realmente tê-lo aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade. Quero saudar também a todos que estão participando, os teus seguidores, os nossos seguidores. Já vejo que os nossos discípulos já estão entrando, participando, e Amém. Espero que seja um tempo precioso para todos nós. Estou à sua disposição. Amém, apóstolo. Eu creio nisso. Todos aqueles que estão nos assistindo aqui, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para comentar, ok? Quem sabe dá tempo, se houver um tempo aí, vocês puderem até deixar alguma pergunta aí, se quiserem, em nome de Jesus, relacionada ao assunto que nós estaremos falando aqui, que é sobre a festa de Pentecostes. Estaremos dando uma espairecida aqui, e eu creio que vai falar muito ao nosso coração. Apóstolo, para a gente poder começar, antes da gente tocar, né, propriamente dito no assunto festa de Pentecostes, queria ouvir um pouquinho do senhor a respeito de ti, em relação ao seu chamado apostólico. Como é que foi o seu chamado apostólico? Muito bem. O meu chamado apostólico, eu creio, agora que já estou no ofício apostólico, eu creio que ele já começou num propósito de Deus lá na eternidade. De onde eu vim, da denominação que eu fazia parte, era uma denominação extremamente missionária, de enviar. E eu me formei nesse sentido de envio, de nações, e como eu sou fruto de missionários, cada filho que nascia, nós consagrávamos para ser missionário. Então, nesse sentido, o apostólico não era novidade.
Mas eu entrei no mover do Espírito nos anos 1989, 90, quando Deus nos levou a trabalhar com conquista de cidades, guerra espiritual nível estratégico. E aí nós começamos a rodar a nação, fora da nação, intercessão profética, transformação de cidades. E aí depois comecei, pela graça de Deus, a trabalhar com líderes do Transform World, visitando nações transformadas, aprendendo, participando, até que, e nesse tempo já era chamado até de apóstolo, o apóstolo Nicolau, mas na minha cabeça não era nesse sentido como nós estamos operando hoje. Era porque eu entendia que todo missionário, todo o apostólico, missões é apostólica, é o enviado, não é? É o apostelo, é o emissário no hebraico, mas eu não entendia como esses 5 ofícios. Quando em 2001 aconteceu a impartição, quando Rony Chaves esteve no Brasil, e ali eu estava, os primeiros apóstolos foram reconhecidos, a apóstola Valnice, o apóstolo Arles, o apóstolo Géser e o Mike Chia. E ali naquele momento, o Rony Chaves pediu à doutora Neuza 10 pessoas que ela indicasse para orar. E ali eu fui uma das 10 pessoas e fiquei meio atônito, porque me preocupei, achando que isso ali não era necessário. Mas 2 meses, 3 meses depois, de Hannover, na Alemanha, eu recebi diretamente de Bárbara Wettrengel, uma das líderes de intercessão mundial, hoje na época do Peter Wagner, e hoje com Chuck Pierce, na época também com Chuck Pierce, ela veio diretamente a mim, e ali, numa experiência muito forte com Deus, eu entendi verdadeiramente o que era o apostólico. Pensei a princípio em não tratar disso com nomenclatura, só apenas desenvolver, até que Deus também precisou tratar e mostrar a respeito de autoridade espiritual, de legalidade, e Ele me falou, você já está operando com batalha espiritual, principados, potestades, com que autoridade você está operando isso? Porque já era o apostólico. Então, alguns já me chamavam de apóstolo há muito tempo, mas eu levava assim como se fosse apenas uma palavra para um missionário. Mas efetivamente, conscientemente, foi em 2001. 2001 que o senhor teve um entendimento pleno, né, do que é o chamado apostólico. E fui também tocado, recebi a imposição de mãos, e depois de 2003, já com o Rony Chaves na igreja do apóstolo Arles, ali foi como se fosse uma confirmação, alguma coisa assim. E ali já começamos a operar, já bem com entendimento. Hoje eu amo o apostólico e o profético, não com sentimento de orgulho, de soberba, mas por entender a restauração dos 5 ministérios, por entender a importância. E quando eu vejo em Apocalipse, quando está fazendo o fechamento de todo o plano divino, depois da queda da grande Babilônia, a palavra diz, regozijai-vos, santos, apóstolos e profetas. Vocês foram vingados, o sangue de vocês foram vingados. Então hoje eu tenho uma compreensão razoável do que seja o apostólico e o profético, e sou muito feliz em estar operando pela graça e misericórdia do nosso Deus neste ofício. Amém, amém. Glória a Deus por sua vida, apóstolo. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor, antes de a gente entrar no tema aqui. O senhor tem ideia de em quantos países o senhor já esteve? E quais países, assim, o senhor já, assim, como é que eu posso falar? Em quais países o senhor notou uma maior abertura para o evangelho? Assim, só no plano geral, assim. Olha, eu creio que 30 nações. Eu não fui a muitas nações, eu repeti muito. Por exemplo, nessas 30 nações, eu fui 28 vezes a Israel, umas 10 vezes a Roma, 8 vezes no Egito, 5 vezes a Grécia, 3 vezes a Coreia, Suíça 2 ou 3 vezes, Portugal umas 3 vezes, Espanha também umas 3 vezes. Foi mais ou menos assim. A concentração maior mesmo foi na Europa, algumas vezes na Ásia, e principalmente em Israel, que é o meu chamado mesmo,
é Israel, né? E essas nações que eu fazia ponte, eu às vezes ia por Ilhas Fiji, eu fui uma vez, fui Nova Zelândia depois do tsunami, e Uruguai, Argentina, Costa Rica, acho que 30 nações. Amém, amém. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor foi enviado para muitas nações serem avivadas. Com outros e Com outros outros líderes, homens né? de Deus, Amém. Então vamos aqui entrar agora mesmo no tema, né, apóstolo? Eu quis, assim, dar esse início, né, para o pessoal começar a chegar aí. Eu creio que Deus vai falar muito através da sua vida. Então, por que eu propus o tema, né? E eu creio, claro, o senhor tem entendimento, porque estamos perto do dia de Pentecostes, né? Que será celebrado dia 31 de maio agora. Então eu isso. trouxe esse tema, a tema para poder nós entendermos um pouco mais, né? Sobre o Pentecostes. Então eu queria já de início, apóstolo, que o senhor falasse um pouquinho do que é o Pentecostes, ok? E trouxesse um contexto histórico disso. Ok. Evangelista Manuel, nessas últimas semanas, nós temos visto em vários ministérios, através das lives, que está sendo enfatizado muito essa festa de Pentecostes, e eu fiquei muito feliz de você me dar esse tema. Na realidade, Pentecostes, nós podemos encontrar biblicamente o histórico no Sinai, quando eles recebem a Torá, e ali naquele momento Deus está formando um povo, e na formação desse povo, de uma nação onde irão se desenvolver e culminar com todo o projeto dele, ali é marcado o Pentecostes, na entrega da Torá. É comemorado pelos judeus dois fatos: a entrega da Torá e também recolhendo os primeiros frutos. Quando nós vamos em Levítico 23, de 15 a 25, isso só para efeito de referência, não vou fazer a leitura, porque eu preparei algo que eu entendi que era o ideal para hoje, mas eu vou citar. Em Levítico 23, nós encontramos as festas fixas de Yahvé. São chamadas de santas convocações. Eu trabalho muito com isso, não me considero especialista, não me considero doutor no assunto, mas eu trabalho com isso desde a minha mocidade. Eu aprendi a estudar os tempos, conhecendo os 3 setes de Deus. As 7 festas fixas de Yahvé, um dos 7. As 7 parábolas de Mateus 13, as parábolas do reino, o segundo 7. E as 7 cartas da igreja da Ásia, hoje atual Turquia, e Apocalipse. Então, quando você estuda os 3 setes de Deus, você vai entender situações para o momento e situações históricas para o momento e também no profético. Então, em Levítico 23, 15 e 25, nós encontramos ali o recebimento da Torá. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Nós estamos vivendo hoje, no meu modo de entender, uma espécie de paralelo com a situação do povo de Deus saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Quando aconteceu esse problema agora do coronavírus, gerando o Covid-19, e ali naquele início de crise, eu consultei a Deus porque eu escutava colegas dizendo que era para orarmos contra a maldição disso, que era um demônio, que era uma praga. Mas eu fiquei na dúvida porque eu pensei comigo, não é possível que o diabo tenha toda essa liberdade para fazer tudo isso no mundo se não fosse a mão de Deus. E aí Deus me deu uma resposta de um texto que eu já tinha lido tantas vezes, mas que não tinha se tornado claro para mim como rema.
Isaías 26, 20 e 21. Entra no teu quarto, povo meu, se tranca, até que passe a minha ira. E ali eu até gravei uma pequena mensagem, um pequeno vídeo, orientando, dizendo que isso é de Deus. Isso é como se fosse no Egito, na última praga. Dias depois eu comecei a ouvir vários colegas dizendo isso, associando, porque aquilo antecedia o Pêssar, aquilo antecedia a Páscoa. E houve um entendimento, aí depois eu encontrei o feedback de outras pessoas, e associando o que nós estamos vivendo no planeta, uma espécie de Shabat obrigatório, onde todo mundo foi obrigado a parar, rico, pobre, todos. E Deus me lembrou também que, quando houve o cativeiro da Babilônia de 70 anos, aquele cativeiro da Babilônia de 70 anos foi por causa de que o período do reino, os 490 anos, não se deu a Shemitah, não deu o descanso da terra a cada 7 anos. E Deus exilou o povo por 70 anos para que houvesse o Shabat, o descanso que a terra não teve. E aí eu comecei a associar isso e caminhei não só crendo, mas pregando, entendendo isso, e comecei a pregar sobre novos começos, sobre a Páscoa, a importância da Páscoa, um tempo de arrependimento. Foi quando surgiu, alguns colegas já falando, precisamos ter um jejum nacional, como é que a gente faz? E nós não encontrávamos meios para isso. E de repente o presidente da República, ele faz uma convocação para um jejum nacional. E ali, para mim, ele funciona como um rei. Ficou patente que era realmente que Deus estava nos mostrando o paralelo deste tempo com o paralelo do povo no Egito e saindo. Ali me veio a convicção que o povo de Deus não seria atingido. E eu tenho comigo que essa desgraça não vai atingir o povo de Deus. Pode atingir um ou outro, e a pessoa vai sair, ela vai ser curada, e pode até ser que alguém venha a falecer por causa de comorbidade, de alguma coisa assim. Mas, de uma maneira geral, o povo de Deus, alinhado, que tem a marca do sangue, que anda em legalidade espiritual, não será atingido por isso. Eu entendo que está acontecendo um juízo no mundo. Então, à medida que eu fui buscando a Deus, a cada semana Deus começou a fazer eu caminhar na rota do povo. A segunda semana ele mandou pregar Josué 3, de 1 a 5, que o povo deveria se preparar, porque o povo não conhecia o caminho que ia seguir, tinha que manter a distância da arca. A arca e os levitas representa a liderança, representa Deus guiando o povo. E na outra semana, sem eu planejar uma série de sermões, na outra semana Deus mandou para Josué 4. Gilgal. Circuncisão. Deixar o opróbrio do Egito. Para você ir para o novo, você é obrigado a se desvencilhar do velho. E eu já tinha trabalhado em Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam as coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Porventura não percebeis? Nessa altura, eu já tinha certeza absoluta que o mundo não mais seria o mesmo. Em todos os seus aspectos, em todas as suas facetas. O mundo não seria mais o mesmo politicamente, economicamente, financeiramente, socialmente, em termos educacionais, em todos os sentidos. E o mundo iria entrar num perigo muito grande. Isso me fez pensar no tempo que antecedeu a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, e eu comecei até a trabalhar nisso, o que vem aí adiante. Como Deus, há 20 anos atrás, me deu uma palavra, que nós teríamos um tempo de fartura, depois de fome, e que na fome haveria os milagres, a igreja ela teria uma mensagem prática, ela teria o pão do céu e o pão físico, veio para mim, chegou a hora. Na semana seguinte, Deus me levou ao povo marchando, já não mais com a arca à frente, mas a arca no meio, passando pelo Jordão e entrando para a conquista de Jericó, que estava
em quarentena, isolada, fechada. E parecia tudo muito igual, muito, 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 muito igual. E ali eu tenho caminhado até aqui e crendo, meu amado, que duas coisas são pontuais nesse tempo. Pensa, até que muitos pensaram que nós teríamos a grande vitória no Pensa 5 de abril. Não, mas ali foi arrependimento. Ali se juntaram os líderes da nação, homens de todas as denominações, líderes de todos os segmentos, se juntaram e houve um quebrantamento, um pranto, e não parou mais. Toda hora chega a pauta de oração, de um ministério, de outro. E eu entendi que ali não era a solução, ali era o começo. Porque o Pensa fala da liberdade, fala das pessoas saindo do cativeiro, saindo do Egito, mas Pentecostes, Shavuot, fala de compromisso com Deus. Já é diferente. Então, eu vejo que isso é lindo demais. Pensa e Shavuot se completam. Então, todo mundo está esperando alguma coisa, inclusive eu. Então, eu vejo que, historicamente, lá na antiguidade, o povo de Israel recebeu a Torá, que a Torá é a Bíblia. A Torá é mais do que a gente pensa. A Torá é mais do que o Pentateuco, como a gente trata o Pentateuco. A Torá é toda a Escritura. Toda a Bíblia está dentro da Torá. Quando Jesus profere o famoso Sermão do Monte, ali é a Torá revelada, é a Torá aplicada. Então, a Torá é o próprio Jesus. Traduzida como lei, fica parecendo um negócio meio legalista, mas não tem nada a ver. Torá é instrução. Então, eu vejo as 7 festas como um plano profético. Tem um fundo histórico e tem um ponto profético. E hoje, no sentido profético, eu entendo que o mundo está, de uma maneira geral, entrando em juízo, como os sinais do fim, mas a igreja, ela está se preparando para a maior colheita, porque Pentecostes é uma colheita. É a colheita primeira, porque quando nós temos a festa de Pentecostes na antiguidade, além de ser alegria por receber a Torá, também é a colheita dos primeiros grãos, são as primícias. Só que a grande colheita é lá na festa dos tabernáculos. Mas Pentecostes fala de colheita. O que eu entendo agora? Eu entendo o quê? Que nós estamos saindo, esse tempo que Deus nos colocou reclusos dentro de casa, esse tempo profético, era para que nós reavaliássemos. Em primeiro lugar, nos arrependêssemos. Filho não é castigado, filho é disciplinado. É para que nós nos arrependêssemos, fôssemos disciplinados, reavaliássemos, não saíssemos daqui afoitamente, querendo fazer as coisas da mesma maneira, porque nós não encontraremos mais o mesmo mundo que nós deixamos. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Então nós precisamos sair com consciência e sair sabendo que mais do que nunca, governo não vai ter solução porque está quebrado. Qualquer governo do mundo. A igreja vai estar preservada. A igreja vai... Neste momento é o momento da igreja. Neste momento é o momento da igreja. As pedras falam. Foi feita uma pesquisa, você deve ter visto. Perguntaram, aonde você quer ir quando assim que acabar o isolamento? Para a igreja. O Trump está dizendo, tem que abrir igreja. O Bolsonaro tem que abrir igreja. Porque a igreja vai ter a solução que ninguém tem. Porque ela tem o pão da vida e tem o pão da terra. Amém. Glória a Deus por isso. Nós agora temos um papel preponderante nesse período. Até posso, vou até incluir uma pergunta aqui. A Cindy Jacobs, né, trouxe uma palavra que disse que na época, quando comemoramos a Páscoa, né, nós tivemos uma Páscoa verdadeira, que as pessoas reunidas dentro de casa na celebração da Páscoa. Exatamente. E agora no Pentecostes, ela profetizou e disse que nós teríamos um Pentecostes verdadeiro. O senhor
está crê nisso também, que esse período de Pentecostes agora, desta semana, de domingo para frente, será um tempo de um Pentecostes verdadeiro? Vou responder em duas linhas. Primeira linha, creio sim, num Pentecostes verdadeiro. Segunda coisa, talvez não seja o que as pessoas esperam. Nós temos uma maneira de operar muito triunfalista, muito de alma, e não é a maneira que Deus trabalha. Deus trabalha com alegria espiritual, Deus trabalha com quebrantamento, Deus trabalha, mas Deus trabalha com tempos também. E Deus trabalha muito com o indivíduo, com o coração. Eu não creio que no dia 1 de junho nós vamos estar saindo numa festa, numa celebração, marcha para Jesus, nada disso. Mas eu creio que vai começar uma construção espiritual, um entendimento, um batismo novo, uma disposição, uma reconsagração, um ânimo, uma fome, uma paixão por Deus que vai ser traduzido pelo Pentecostes. Eu creio nisso. Eu creio que já está acontecendo isso. Eu creio que já está acontecendo isso. Fome, alegria, despertar por Deus. Então, nesse sentido, eu creio que vai acontecer. Talvez não vai acontecer o que muitas pessoas estão esperando, já, bum, tudo aparecendo. Não. As igrejas lotadas, até porque vai se ter reservas para voltar as coisas ao normal. As igrejas não vão poder receber, as igrejas não, os templos, a igreja está bem. Os templos não vão poder receber todo mundo de cara, e mesmo no começo vai ter que tomar cuidado, mas eu penso que dentro das pessoas, os valores vão mudar, já estão mudando, está crescendo a consciência. Primeiro, que nós somos uma sociedade de desperdício, nós somos uma sociedade que vive da pós-modernidade, uma sociedade hedonista, somos acomodados, queremos só distração, queremos só show, espetáculo, brincadeira, gastamos à toa. Eu penso que essa consciência do povo de Deus está mudando. Nós iremos valorizar relacionamento, vamos valorizar tempo com Deus, vamos voltar a praticar as disciplinas clássicas, a solitude, a meditação, a adoração. Eu creio que essa é a hora. Hoje, ligando para minha mãe, ela tem 90 anos, e na hora que eu liguei, ela falou assim: olha, eu acabei de ler a Bíblia, fiz 2 cânticos sozinha aqui no meu quarto, eu e os anjos, que gozo que eu senti. Eu falei: é isso aí, mãe, esse aí é o teu altar, sozinha. Então eu penso que vai ter sim, eu creio que vai ter. Amém. O senhor crê então que estamos próximos, assim como aconteceu em Atos 2, aconteceu, claro, com a descida do Espírito Santo, também com relação a alguns avivamentos que houveram, como por exemplo a Rua Azusa, enfim, o senhor crê que estamos realmente muito próximos de ver um avivamento extraordinário no nosso planeta? Eu creio e espero. Passei a minha vida inteira esperando. Eu estive em vários lugares do mundo onde houveram avivamentos. E eu tenho dito, eu nunca vi um avivamento do que eu já li. Eu já vi crescimento de igreja, já vi muita igreja animada, já vi igreja gigantesca, já vi igreja com 100 mil pessoas que não tinha templo na Nigéria, que as pessoas se reuniam batendo tambores, o pessoal chegava. Eu estive no ato profético com líderes do mundo na Operação Palácio da Rainha, onde ficamos 4 horas declarando: grande é o Senhor Jesus de Nazaré. Aquilo foi maravilhoso, mas não era avivamento. E eu ali até chorei, falei: Deus, isso não é avivamento. O dia que o avivamento chegar, todo mundo vai perceber, porque quando o avivamento chegar, não vai precisar fazer campanha, não vai precisar chamar ninguém, as pessoas vão nos incomodar. Vai ser igual nós vimos em Pensacola, um pouquinho que nós vimos algumas gotas, onde as pessoas iam chegando sozinha, e aí não conseguia parar de chegar, porque Atos 2 era assim. O povo estava adorando em alegria e o Espírito trazia aqueles que iam sendo salvos. Eu creio nisso, eu espero por isso. Eu sonho por isso. E eu creio que eu vou ver isso. Ainda na minha geração. Amém. Então, apóstolo, estamos no mesmo sentido. Eu, particularmente, de mim, eu tenho orado durante as minhas orações, meus devocionais,
e tenho sentido em mim, em minha vida, que eu creio que estamos muito próximos de um avivamento poderoso, um Amém. grande, a famosa grande colheita de almas que está Claro, chegando. tem que ter. Eu creio. Então, eu particularmente eu creio plenamente no meu sentido. Então, estamos aí com o mesmo sentido. O senhor crê que a Amém. atmosfera espiritual está propícia? Creio. A atmosfera espiritual está muito propícia, porque nós somos retirados do oba-oba, nós somos retirados dos centros de distração, nós somos retirados das aglomerações, nós somos retirados dos barulhos da humanidade, nós estamos no silêncio. Nós estamos no silêncio, saímos na necessidade, saímos com cautela, nós estamos obrigados a ouvir a Deus. Amém. Esse tempo de reclusão, podemos dizer assim, entre aspas, né? Eu creio que está servindo para cada um de nós sermos preparados. Sermos preparados. Eu creio. Tempo de preparação que estamos vivendo realmente, né, apóstolo? Porque Deus sempre teve um deserto para o chamado. Como talvez seja o tempo, provavelmente estamos entrando no tempo do fim, Deus colocou o seu povo no deserto para tratar conosco. O deserto é o melhor lugar para se ouvir Deus. Então, todos os líderes tiveram que colocar as suas cadernetas em algum lugar, seus projetos pessoais, seus sonhos pessoais, e estão agora dizendo, Pai, o que tu queres? Porque ninguém vai sair daqui com nada pronto, vai ter que depender do Espírito, vai ter que olhar para cima. É igual estar todo mundo dentro de um buraco, de um poço. Quando você está dentro de um poço, você só tem uma alternativa, olhar para cima. Então, nós estamos olhando para cima para esperar o movimento da nuvem, a coluna de fogo. Então, estamos sendo preparados mesmo para esse tempo. Amém. Glória a Deus. Creio plenamente nisso, apóstolo. Creio plenamente nessa palavra, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo aqui, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Pode ser na caixa de comentários, pode ser nos comentários mesmo, tá? Pode fazer alguma pergunta aqui para o apóstolo Francisco Nicolau. Apóstolo, o momento atual na nossa política, vamos falar assim, dentro não só na política, né, mas política, economia, como diz até a própria palavra, que todas as coisas estão sendo abaladas, tudo que é abalável está sendo abalado, né? Sim. O senhor crê nesses setores a respeito disso? São os 7 montes da nossa sociedade, estão agora sendo definitivamente tomados? Eu não garanto que estão sendo tomados. Eu continuo ainda pensando que estão sendo abalados. Evidentemente que é claro que há uma intervenção divina. Se não houvesse uma intervenção divina, já não estaria mais sendo sustentada ou sustentado o governo brasileiro. Mas Deus trabalha de maneiras que nós não entendemos. E eu vejo muitas pessoas fazendo suas críticas, sem compreender, e verdadeiramente é incompreensível muitas coisas, muitos termos, muitas posturas. Mas eu creio que esta é a hora de Deus e é a nossa hora de orarmos e não analisarmos com a nossa mente racional. Hoje é fácil nós lermos que Ciro, Deus chamou de Ciro de meu pastor. É muito fácil hoje, mas vai para aquele tempo. É muito fácil hoje ler Assuero sendo favorável a Radassa, a rainha Esther. Mas não esqueça que ali é o Irã, ali é a Pérsia. Hoje é fácil ler porque nós conhecemos o resultado. É muito fácil ver Nabucodonosor cumprindo o propósito de Deus, hoje que nós lemos. Mas quando nós estamos vivendo hoje, eu vejo que muitas pessoas que estavam caminhando segura numa ação de Deus, elas estão questionando. Eu prefiro não questionar, confesso que eu não entendo muita coisa, mas eu estou contente. Eu não queria que voltasse nada do que eu já vivi e do medo que eu já tive, medo no sentido de ver a desgraça da nossa nação com a implantação de ideologia de gênero, a tomada da liberdade, e se fosse de Deus para passar por isso, eu teria que me preparar espiritualmente. Mas se for possível lutar para que isso não aconteça, eu luto, e a nossa luta é com oração.
Então, eu não acredito que tomamos os 7 montes, porque é muito sério tomar os 7 montes. Mas eu penso que os 7 montes estão sendo abalados. Amém. Amém. Os valores em nossas vidas estão realmente sendo restaurados? Valores, Sim, família, Deus, está havendo realmente um ajuste de ordem em cima disso? O senhor crê nisso? eu creio. Porque nós voltamos para as casas. Quando você estuda as festas eram festas família. Desde o começo, desde o Peça, era para a família. Então, quando dividiu as terras, era dividido pela quantidade de famílias. Quando morria alguém, um pai, e que não tinha herdeiro, tinha que passar para o irmão ou para outro, ou então tinha que ter alguém que preservasse a herança da família. Então, esse conceito de família, Deus é lindo demais, porque tudo começou com uma família, começa no Éden com uma família e vai terminar com uma família. Então eu vejo que nós somos colocados dentro de casa. As pessoas que não têm Cristo, mas têm princípios, estão usufruindo com a sua esposa, seus filhos. É um novo tempo, vendo que já não é mais o videogame, já não é mais o celular, nem o tablet, é o relacionamento recriando. Os que são filhos de Deus, nascidos de novo, está um tempo espetacular nesse sentido. Lógico, uma preocupação, e eu tenho passado nas minhas gotas diárias de sabedoria, ter calma, vamos orar. Realmente nós somos um espírito, possuímos uma alma, estamos dentro de um corpo, então nós somos afetados emocionalmente, mas confiando em Deus, nós estamos vivendo um tempo bom. Um tempo bom. Deus está restaurando. Então isso para mim é um ajuste de Deus. Amém. Especificamente na vida do senhor, apóstolo, no que o senhor está sendo aperfeiçoado neste tempo, neste período de quarentena? Eu estou sendo aperfeiçoado na minha vida, primeiro no meu temperamento, porque eu sou sanguíneo hemorrágico. Eu só vinha para casa trocar de mala. Então imagina só um homem que é de viagem, de pregar, de não parar, ficar confinado dentro dessa casa, sair só o necessário para buscar, já todo esse tempo, mas agora eu estou descansado. Também, para mim, tem sido uma oportunidade de rever muitas coisas de Deus. Fui obrigado a rever os estudos escatológicos, que por muito tempo eu dei aula, até em faculdade teológica, mas nunca mais voltei a pensar muito nisso, trabalhando no apostólico, na transformação, mas agora eu fui obrigado a reler muitas coisas, rever coisas novas, princípios novos, algo que está mudando no mundo, princípio de governo, de poder. Eu tenho aprendido muito, eu estou me renovando por dentro, muitos livros judaicos novos, escritos novos, que estão me trazendo um conhecimento novo da importância dos judeus no Brasil, os judeus que saíram do Brasil e criaram a Nova Amsterdã, Nova York. Eu estou pegando livros de diretriz e de gestão. Está sendo muito rico para mim, muito rico mesmo. Amém. E Vou estou aprendendo, confessar aqui, continuando a aprender. sem dúvida, apóstolo. Confessar aqui, apóstolo, até para o senhor, para o pessoal que está aqui assistindo. Na minha vida, particularmente, também estou tendo um aprendizado enorme. Muitas vezes, apóstolo, tem vindo muitas palavras, principalmente na minha vida, com o prefixo re. Então, reagir, ressignificar, reconciliar, enfim, tantas palavras que Deus tem me falado com relação, muitas palavras estão. Aí eu me vejo assim, Senhor, o que o Senhor está falando em relação a isso, né? Por que o prefixo re? Tanta palavra com esse prefixo, né? E aí o Senhor me falou a respeito reciclar, disso. reaproveitar, tudo Não é verdade? Então, enfim, a palavra, o prefixo re, um dos significados é repetição. E aí, o que Deus assim me trouxe à memória? De eu revisar alguns conceitos, revisão. Revisar algumas coisas. Olha lá, Né? reavaliar, renascer. O pessoal agora vai começar a colocar aqui muita palavra com o prefixo re. Mas tenho relido, por exemplo, eu tenho relido nesses dias
não sei se o senhor já, por acaso, teve a oportunidade de ler o livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. Sim. Já é a 7ª vez que eu estou relendo esse livro. E eu estou revisando mesmo os conceitos de propósito na minha vida. Sabe por quê? Pode falar, porque isso é techuvá. No sábado, nessa sexta-feira, Deus me deu a palavra recomeçar, porque nós estamos retornando. O Salmo 126 fala disso, dos cativos que estavam retornando. E isso nos leva para techuvá. Techuvá é retorno aos princípios, é retorno à palavra, é retorno à Torá, é retorno aos mandamentos do Eterno. Isso é maravilhoso. Você está passando por um techuvá. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, esse livro, ele fala justamente, claro, a respeito de propósito. E assim, a gente poder reavaliar nosso propósito de vida e ajustar algumas coisas para entrar dentro, para estar dentro disso, né? E aí Deus me levou assim que o processo rumo a esse propósito é como uma viagem. É como uma viagem, mas não é uma viagem qualquer. Uma viagem que tá tudo pavimentadinho, que tá tudo, a estrada tá toda bonitinha, que tá. Não, é uma estrada cheia de pedregulho. Isso. Cheia de. Que a gente vai até. Alguns momentos está, por exemplo, como se estivesse dentro do carro batendo cabeça no teto. É recomeço. Então, muito bem, é reconstrução. Eu creio nisso. Restaurarão as cidades outrora assoladas. Amém. Amém. E eu creio que tem muito a ver com isso, apóstolo, que estamos vivendo. Esse tempo de Pentecostes, de um avivamento, de um encher do Espírito Santo, é o que eu estou realmente sentindo na minha vida. E eu creio que para muitos que estão aí nos assistindo, eu creio que Deus está enchendo as nossas vidas. Deus está enchendo as nossas vidas para a gente poder, como evangelista, né? Evangelista não fica calado e quer passar, trazer o evangelho do reino a qualquer canto. Então, o objetivo, poxa, eu pedi a Deus uma forma criativa. Senhor, como eu posso levar o evangelho às pessoas de uma forma... Eu pensei, Deus me deu essa ideia da live visionária, por exemplo, entre tantas outras. Então, apóstolo, eu vejo isso que é um tempo até mesmo de novos começos. Um novo começo que estamos vivendo. Se você me permite, a sua live visionária, ela está fundamentada em 7 pilares. Ela está fundamentada no propósito, na informação, na motivação, na inspiração, na inovação, na credibilidade e na superação. E eu pensei que nessa semana, essa tua live visionária, ela está debaixo da unção de Pentecostes. Por quê? Pentecostes foi a descida da Torá e, ao mesmo tempo, é o batismo no Espírito Santo. Então, o primeiro pilar da tua live é propósito. Propósito é subsídio. Então, quando desceu a Torá e também quando desceram os dons, quando o Espírito Santo desceu, aquilo foi com o propósito de formar um povo. A Torá, que é a palavra, ela veio preparar, como diz Êxodo 19:6, quando Deus falou para Moisés, fala para o povo que se esse povo obedecer a minha palavra, esse povo vai ser para mim um povo de reino e sacerdotes. Então, havia um subsídio. E também quando vem os dons, em Atos 2, recebe subsídios. Então, no teu primeiro pilar da tua live, propósito, esse Pentecostes é o subsídio. O segundo pilar da tua live visionária é informação. O que é informação? É instrução e ensinamento, que é a Torá. Então, quando você lê o Salmo 1, o Salmo 119 e também 1 Coríntios 12, tanto a palavra, a Torá, como os dons são instruções. Então, nos dons de Coríntios 12, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra profética, palavra de ensino, revelação. Isso são ensinos, informação, instrução e como a própria palavra de Deus. Eu vejo no terceiro pilar da tua live a motivação. A motivação é conquista.
Então, mesmo que você trabalhe em qualquer linha profissional, missionária, é conquista. Nós encontramos Josué 1:8, quando Deus fala, guarda a minha lei, você vai conquistar, guarda a Torá, é o teu terceiro pilar. E Atos 1:8, recebereis poder e você vai ser testemunhas em todas as nações. Essa é a motivação é conquista, seja profissional, seja ministerial, seja educacional, seja o que for. O quarto pilar da tua live é inspiração. Inspirar para quê? Para ter um futuro promissor. Então, quando desceu a Torá, era para ter o povo uma inspiração para ter uma pátria. Vai caminhar para a terra prometida. Mas quando desce o Pentecostes em Atos dos Apóstolos, é para ter um povo. E esse povo seria o povo do reino. O quinto pilar da tua live visionária é inovação. Para inovação, são necessárias ferramentas para inovar. Essa inovação, as ferramentas, é a própria palavra. E os dons do Espírito Santo. Pentecostes, ferramenta, palavras, habilidade e os dons. O sexto pilar da tua live visionária, dá tempo? Ainda dá. O sexto pilar da tua live visionária é credibilidade. Credibilidade. Qual credibilidade maior do que ter o aval divino? Se você guardar a minha Torá, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, você vai ser abençoado, você vai emprestar, não vai tomar emprestado, você vai ser abençoadíssimo. E também a garantia, Jesus, eu estou convosco todos os dias, aquele que começou a boa obra vai completar. Credibilidade é ter aval, e o melhor avalista é Deus. E o sétimo pilar da tua live visionária é superação. O que é superação? É sair do deserto, lá no Sinai. Em Atos dos Apóstolos, é sair da religiosidade, é sair do deserto, é sair do pecado, é sair do lugar comum, é sair da crise. Então, meu amado irmão, nesta semana de Pentecostes, a tua live visionária, os seus 7 pilares, até por causa do número 7, está debaixo de um manto profético tremendo, porque está acontecendo propósito, informação, motivação, inspiração, inovação, credibilidade e superação. Tudo isso está na Torá e tudo isso está nos dons do Espírito Santo que desceram em Pentecostes. Amém. Glória a Deus. O senhor destrinchou agora todo o objetivo da minha live. Agora, para quem ainda não estava, que não estava entendendo, agora ficou mais do que claro. Mais do que claro. Glória a Deus, apóstolo. É isso mesmo. Eu não li os textos porque eu não conseguiria completar dentro do tempo. Mas ficou muito claro para mim, desde a hora que você me convidou e me deixou à vontade, eu falei, aqui estão os 7 pilares da live visionária. Porque visionário é quem tem visão, é quem vê os acontecimentos e não vê um problema, ele vê uma oportunidade. O visionário, ele cria nas dificuldades, ele cria no caos. O visionário é como diz o judeu, Ganzu Letová, mesmo na ruína vai ter alguma coisa boa lá na frente. O visionário é quem vê na frente, o visionário é quem vê além da escuridão, o visionário é aquele que faz acontecer. Então a tua live está debaixo da unção de Pentecostes. Amém. Porque Pentecostes é a Torá, os primeiros frutos e os dons do Espírito. Amém, apóstolo. Amém. Tá mais do que explicado. Mais do que explicado. Isso é que eu vejo também, querido. Eu vejo isso como realmente uma oportunidade. Uma oportunidade para as pessoas, que não só no vídeo explicativo que eu coloquei no meu YouTube, também está aqui no meu Instagram, eu coloquei a respeito, eu não quero seguidores, eu quero vidas. Eu Amém. quero vidas transformadas. Eu quero ver pessoas realmente que assim, vão ali e querem realmente algo de Deus nas suas vidas. Mas mais do que isso, eu coloquei também, expliquei que a gama era vasta, porque eu não é somente para homens e mulheres de Deus, mas também para pessoas que tenham histórias, que tenham realmente algo para contar. Então, esse tempo de Pentecostes que está representando um avivamento nas nossas vidas, tem tudo a ver com aquilo com essa live aqui.
Tudo a ver. Eu creio que essa semana é a semana da tua live visionária. Até porque Amém, você tem a apóstolo. palavra profética. Amém. A quem está perguntando aqui, eu costumo salvar essas lives, não só eu salvo no IGTV e também no meu canal no YouTube. Então eu vou disponibilizar essa live aqui para todo mundo poder assistir, quem quiser, em nome de Jesus, vai assistir novamente, quem quiser rever isso aqui, vai ser bênção nas nossas vidas. Apóstolo, a gente ainda você permite eu colocar também no meu Telegram, no Palavra do Nicolau? Claro, à vontade, apóstolo, à vontade. Vou disponibilizar para o senhor, com certeza. Muito com certeza obrigado. Vou disponibilizar. Porque isso aqui foi, como o pessoal está comentando aqui, eu vi aqui, é uma aula. Isso aqui foi uma aula que você está dando. É bondade do povo. Amém. Apóstolo, nesse sentido, assim, Deus está trazendo para nós, eu creio, um período de promoção. Acho que nós estamos sendo promovidos. O senhor também crê nisso? Eu creio que, porque o resultado sempre do trabalhar de Deus é para o nosso crescimento. Hebreus 12 diz que quando nós somos disciplinados, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, porque redunda em glória. Se nós não somos disciplinados, nós não somos filhos, somos bastardos. Eu creio que nós estamos debaixo de disciplina. E todas as vezes que o Pai nos disciplina, é para o nosso crescimento. Então, inevitavelmente, nós estamos crescendo. E eu creio, inclusive, que nós temos necessidade de crescer, Manuel, porque nós vamos enfrentar um mundo diferente. As armas que nós tínhamos, elas não vão ser suficientes ou eficazes. Nós vamos ter que ter muito mais do que nós tínhamos, nós vamos ter que ser mais do que nós já éramos, nós vamos ter que ser mais cheios do Espírito Santo, nós vamos ter que ser mais dependentes de Deus, nós vamos ter que ser mais visionários, nós vamos ter que andar por fé e não por vista, crendo que Deus vai estar nos conduzindo num tempo meio caótico, num mundo desmoronando, mas em que o povo vai passar debaixo dessas trevas como luz. Isaías 60, como eu preguei ontem, o mundo está em trevas, mas sobre nós, sobre a igreja, brilha a luz do Eterno. Amém, glória a Deus. O senhor crê também que nós teremos, depois desse tempo, desse período que estamos vivendo, daqui para frente, uma igreja, não só agora uma igreja física, mas também uma igreja virtual, entre aspas? Precisamos fazer um discipulado, por exemplo, eu tenho visto questão de discipulado de pessoas e um discipulado virtual. Porque, claro, com o período que nós estamos vivendo, nós estamos distantes uns dos outros, mas, claro, cheios do Espírito Santo. Mas o senhor vê isso, que vai haver, não é uma separação, não estou dizendo isso, mas uma forma de haver uma igreja só, mas em agora uma nova vertente? Eu creio, viu? Eu creio que essa vai ser a grande novidade, porque eu estou tendo experiências nesse sentido, de contato com pessoas que não são aventureiras, são pessoas com compromisso, pessoas que estão sendo fiéis, pessoas que algumas eu nem conheço pessoalmente, conheço pelo nome, pessoas interessadas na palavra e que não são aquele chamado de sem igreja. Pelo contrário, são pessoas buscando a palavra. Eu creio, Manuel, estamos quase no finalzinho, eu creio que nós estamos vivendo Amós. Amós 8, principalmente no final do capítulo, quando diz, chegaria o dia em que as pessoas teriam fome e sede da palavra, teria fome e sede de pão e de água, mas não desse pão e de água, mas da palavra de Deus e da água, que também é da palavra de Deus. Essas pessoas andariam de um lugar a outro buscando. Eu penso que terminou o tempo da igreja stand-by ou stand-comedy, de comédia, de gozação, de brincadeira. Acabou o tempo das frivolidades. Quem buscar Deus vai querer buscar Deus de uma maneira séria, seja num espaço físico, seja virtual. Eu, como você disse, nós conversamos anteriormente, eu creio que as lives vieram para ficar. Vieram para ficar. Nós vamos ter o momento do encontro físico e nós teremos este momento, porque é precioso.
Um momento como esse, todo mundo está bem protegido dentro das suas casas. Quem é faminto está buscando a palavra e está recebendo, está tendo comunhão com a família, com Deus, muito bem. Teremos o nosso momento do contato físico, que é muito importante também, as grandes celebrações. Então, eu creio que nós vamos ver uma mudança na igreja também. Mas ela nunca vai deixar de ser igreja, porque prédio não é igreja. Talvez os prédios, Manuel, serão usados muito para o social agora, muito para socorro. Eu penso que vai ser algo novo que vai surgir agora, nesse tempo. Amém. Apóstolo, quero agradecer a tua participação aqui, né, nessa live. Obrigado por ter aceito o meu convite. O tempo voou, o tempo voou aqui, mas foi realmente, eu senti, eu estou saindo edificado, eu tive aqui realmente um renovar do Senhor. Amém. Aqui. Eu creio que o Espírito Santo fluiu plenamente aqui. Amém. Que bom. E apóstolo, eu realmente, muito obrigado, que Deus possa cada dia mais abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. O Senhor é uma bênção, uma referência na nossa nação de verdade. Muito obrigado. Muito glória a Deus por isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão participando com carinho, colocando suas palavras, seus comentários. Como disse o irmão evangelista Manuel, vai ficar disponível, vai ter oportunidade. Nós fazemos isso para o reino. E essa é a única finalidade, multiplicar a palavra, não é engrandecer o nome de nenhum homem, de nenhuma igreja local, de nenhum ministério. Estamos trabalhando com muito esforço para o engrandecimento do reino e para a glória do nosso Deus, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Então, realmente, eu estou fazendo isso para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Isso é evangelho do reino. Como eu me baseio, até para finalizar aqui, o texto, a palavra de Deus que eu me baseei é em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 22 e 23, quando Paulo diz ali, fiz-me tudo para com todos, para por todos os modos chegar a salvar alguns. Eu sou um cooperador com o evangelho do reino. Amém. Então, eu estou utilizando a ferramenta necessária, a ideia necessária, e deixo o Espírito Santo fluir para que o reino de Deus avance. Amém. Esse é o objetivo. Apóstolo, divulga aí os dias que o senhor estará fazendo live, próximos eventos aí, fique na liberdade, que ainda temos um pouquinho de tempo aqui. Tá bom, muito obrigado. As mensagens que eu tenho na sexta-feira, na terça e no domingo, está na Igreja Batista das Nações, YouTube. Mas eu tenho o Telegram. No Telegram tem todas as mensagens. Esse vídeo vai estar amanhã ou depois no Telegram. Você baixa o Telegram, é de graça, é free. Pode ser pelo iOS ou Android. E no Telegram você procura Palavra do Nicolau. Só isso, Palavra do Nicolau. Aí você ouve quantas vezes quiser, vê quantas vezes quiser. Amanhã à noite vou estar falando de escatologia, às 20 horas. Quarta-feira é só para o grupo do Telegram, discutindo política. Estamos na ameaça de uma terceira guerra. É debate. Quinta-feira vou estar falando com a igreja local e sexta-feira entrando no descanso do Senhor. São todos bem-vindos e, por favor, siga o evangelista Manuel também. Vamos trabalhar junto, que Deus tem trabalho para todo mundo. Deus abençoe. Olá, minha filha Juliana, pastora Juliana, lá da Inglaterra. Já é tarde da noite, ela é fiel. Palavra do Nicolau. Obrigado, minha filha. Juliana era cordeira. E tem um monte da igreja aí. Pastora, meu esforço não é em vão. Nós temos aqui evangelistas, enfim, tem muita gente aqui. Apóstolo, obrigado. Para finalizar, eu vou estar disponibilizando esse vídeo no IGTV, ok? E posteriormente no YouTube. Então eu vou mandar o link para o apóstolo aí, vai distribuir aí para o pessoal, para poder vocês reverem a live, aprender algumas coisas, anotar aí, porque Deus falou com a gente, ok? Amém. Vamos para o povo. Deus abençoe. Povo. Fica na paz. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Fica com Deus. Amém.